Resumão de notícias ótimas da semana para o campo progressista, para a esquerda, para os simpatizantes, eleitores, defensores do governo Lula e pesquisa IPESP que demonstra o aumento da aprovação de Lula. Exatamente, no domingo, dia 21 de setembro, ocorreram manifestações em 25 capitais de estados do Brasil e Rio, São Paulo, cada uma teve 42 mil pessoas, segundo especialistas, e foi manifestações muito significativas contra a PEC da blindagem, que já vem sendo chamada de PEC da bandidagem. No Rio, apoteose total, com a presença brilhante de Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Ivan Lins, muita gente boa, muita gente que tem envolvimento político, então não tem essa desculpa de que artistas foram cantar, por isso arregimentou gente. Não, é gente que está desde a época da ditadura na rua lutando, escrevendo, compondo, fazendo da sua arte um mecanismo, um veículo de transformação social, de contestação. Então, isso no domingo, e aí depois a gente teve o apoteótico 23 de setembro, com um discurso histórico do presidente Lula na abertura da 80ª Assembleia das Nações Unidas, um discurso que está sendo elogiado nos mais diversos países do mundo. A mídia internacional está reverberando bastante, então o impacto é extremamente positivo para o presidente Lula e o encontro que para alguns foi assim meio ocasional, mas que tem estudos diplomáticos aí, encontro entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o presidente Lula, e um breve encontro, mas que, segundo Trump, rolou ali uma química. Eu gostei dele, ele gostou de mim, muito legal. A turma do bolsonarismo deve estar alucinada com esse encontro. Já existem estudos para que ocorra um próximo encontro, possivelmente em outubro, meados de outubro, eles dois têm uma agenda em comum na Itália, então é possível que ocorra na Itália ou em algum outro país, mas muito provável em outubro. E no dia 24, a gente teve aí a rejeição da PEC da blindagem na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Foi uma goleada, foi 26-0, que o Senado rejeitou totalmente. Então, a oposição aí tomando derrotas em cima de derrotas, e o governo Lula, para coroar a semana, no dia 25, teve aí a pesquisa IPESP, em que dá, pela primeira vez no ano, uma pesquisa em que o presidente Lula tem aprovação maior que a reprovação. Exatamente, a aprovação do governo Lula, ela supera numericamente a reprovação, é o que indica o Instituto IPESP. O levantamento, ele mostra a mudança do humor do eleitorado em relação ao presidente Lula, sem ainda captar o saldo das manifestações contra a PEC, lá no dia 21. E eu sou Eduardo Coelho, direto do Fronte, trazendo essa notícia aqui para vocês, animadão. Já vai curtindo o vídeo, já vai compartilhando, e não se esquece, se inscreve no canal para dar uma força para o nosso trabalho voluntário. É isso, a pesquisa divulgada na quinta-feira, 25 de setembro, pelo Instituto IPESP, ela mostra que pela primeira vez no ano a aprovação do governo Lula supera numericamente a desaprovação, embora ainda exista aí um impacto técnico, mas sem problema. A aprovação está batendo 50%, reprovação está batendo 48% e 2% não responderam. Até maio, a distância entre aprovação e desaprovação, ela chegava a 14 pontos, então agora 2 pontos favoráveis, quer dizer, uma virada de 16 pontos. Muito bom. Então,
A virada ela coincide com o episódio lá do tarifaço que foi imposto pelo Donald Trump aos produtos brasileiros, sobretudo com a resposta política do Palácio do Planalto, que foi uma resposta dura, firme. O governo, o presidente Lula não se amedrontou, não arregou, foi para cima. Então a percepção de que Lula reagiu de forma assertiva e correta, ela parece ter ajudado aí a reverter o humor do eleitorado brasileiro. Outro indicador que reforça essa mudança do clima, de acordo com o IPESP, os entrevistados eles notam que o noticiário se tornou menos hostil, ou seja, hoje 38% dizem ver mais notícias positivas sobre o governo, contra 35% que relatam notícias negativas e 19% que percebem a cobertura neutra. E sobre os outros poderes, o IPESP também sondou. Então, o IPESP procurou saber também a opinião da população sobre o Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o Judiciário, né, sobre o Supremo Tribunal Federal. E o cenário é pior para os deputados e senadores do que para os juízes do Supremo. Hoje, apenas 18% dos eleitores dizem aprovar o trabalho da Câmara, contra 70% que reprovam, uma diferença de 52 pontos percentuais. E o cenário é pior que na pesquisa de julho, quando a diferença era de 39 pontos, ou seja, a situação da Câmara dos Deputados piora, né, em relação a julho. E a avaliação do Senado é menos ruim, mas ainda bastante negativa. 26% dos eleitores dizem aprovar e outros 59% desaprovam. A diferença de 33 pontos percentuais em julho era de 36. Em relação ao Supremo, foi responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, pela tentativa de golpe. Então, o cenário é de equilíbrio. 46% dizem aprovar a atuação, enquanto 44% reprovam. E segundo o IPESP, foi justamente a atuação no caso da tentativa de golpe de Estado que levou a uma melhora da imagem do Supremo perante a população. Em julho, a reprovação superava a aprovação em 6 pontos, né? E agora são 2 pontos favoráveis ao Supremo. Então, essa pesquisa ela contou com a participação de 2.500 pessoas de todas as regiões do Brasil em entrevistas telefônicas e pela internet. Foi realizada essa pesquisa entre o dia 19 e 22 de setembro, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E detalhe importante, o IPESP ele destaca que esse levantamento ele não captou a repercussão das manifestações do domingo, dia 21, contra a PEC da blindagem, que foi altamente favorável ao governo, e nem o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. E aí, excelente, gostou, né? Então tu curte aqui, escreve tua opinião, fundamental, compartilha para geral, se inscreve no canal, fundamental para dar uma força para o nosso trabalho voluntário militante. E não se esquece, o Brasil é soberano e o Brasil é dos brasileiros.